Galerinha, acabamos de entrar numa matéria nova, ótica. Vou fazer um breve resumo do que a gente viu na primeira aula. Eu falei para vocês que a ótica é dividida em 3 partes. Ótica fisiológica, trata do olho humano, de como o olho absorve a luz, das estruturas do olho, das doenças que acometem o olho e a maneira de corrigi-las. Ótica física trabalha a luz como uma radiação eletromagnética, é entender como é que os campos eletromagnéticos variam com o passar do tempo, do que é feita a mesma luz, a natureza da luz. Nós precisaríamos de um pouco mais de física, né, física de eletrostática e eletricidade para poder entender um pouco mais as radiações eletromagnéticas. Por isso nós vamos tratar da ótica física só no 3º ano. E a ótica geométrica é onde nós estamos. Nós vamos estudar a ótica a partir de elementos geométricos. Por isso que a parte mais importante da aula foi aquele momento no qual eu comentei os 3 princípios da ótica geométrica. A luz anda em linha reta. Os raios de luz são independentes e os raios de luz são reversíveis. Se tu sabe esses 3 princípios, nós estamos bem encaminhados. Além disso, que era o filé da aula, nós vimos que as fontes de luz podem ser classificadas em primárias, quando emitem luz própria, secundárias, quando refletem luz de uma outra fonte. Elas podem ser pontuais, a luz sai toda de um ponto. Elas podem ser extensas, a luz sai de vários pontos. Essa classificação depende não só do tamanho da fonte, como a distância que tu está da fonte. Fontes pontuais geram sombra e regiões iluminadas. Fontes extensas geram sombra, penumbra e regiões iluminadas. Cuidado, hein? Penumbra é uma região menos iluminada que outra. Sombra é a ausência total de luz. Fonte de luz incandescente emite luz devido a alta temperatura. Luminescente emite luz a baixa temperatura. Dentro das luminescentes, fluorescente brilha enquanto estimulada. Fosforescente continua brilhando mesmo após o estímulo. Bioluminescente, vagalumezinho, peixes de profundezas abissais. Quimioluminescente, uma reação química que libera luz. No filme também tem aqueles bastonetes, né? O mocinho o mundo tá acabando, ficou escuro, ele precisa salvar o mundo, quebra o bastãozinho, aí faz a luzinha. Né? No filmezinho sempre tem o bastãozinho químico lá para gerar a luzinha. Muito bem. Feixes de luz, ou pincel de luz, que é um conjunto de raio de luz, ou ele é cilíndrico, quando os feixes são paralelos, ou ele é cônico divergente, quando forma um cone abrindo, ou o feixe de luz é cônico convergente, certo? Acho que era isso que nós vimos. Aí eu mostrei no finalzinho da aula, bem rápido, a câmara escura, certo? Câmara escura. Para revisar a ideia de câmara escura, vamos pensar assim, ó, olho humano, córnea, aqui aquela regiãozinha transparente por onde a luz entra, aqui atrás aquela região sanguinolenta chamada retina, é a parte vermelha do teu olho. Assim, quando tua pupila está muito aberta, né, num ambiente mais escuro, vem o flash da câmera, ilumina a tua retina e na fotografia teu olho sai vermelho, né, porque refletiu no sangue que circula atrás da retina. Mas o mais divertido é saber que um objeto observado pelo teu olho, a luz vai sofrer pequenos desvios ao entrar no olho. Mas o mais louco é que o objetozinho que está projetado como um mini cinema lá na tua retina, está de cabeça para baixo. Está de cabeça para baixo. Isso porque a luz anda em linha reta e porque os raios de luz são independentes. Na câmara escura, como não tem o sistema de lentes do olho, além desse sistema de lentes formado pela própria córnea, tem uma outra lente ninja aqui dentro que é o cristalino. Essa lente gelatinosa, ela é multifocal. Quando tu olha para longe, ela fica esticada. Quando tu olha para perto, ela se curva. Então, toda hora que tu estás olhando para os objetos, se tu está focalizando eles, o teu cristalino está numa posição diferente. Certo? Então, tu vê, né? Que máquina incrível é essa de observar. Lá dentro do olho está acontecendo isso toda hora. Tem músculos ciliares, né? Que faz essa lente. Essa lente, quando tu abre o olho do boi, né? Que esse cristalino parece um catarrinho, assim, uma coisa gelatinosa, uma gelequinha redondinha, certo? Houve uma época que não era tão ruim achar olho de boi, a gente fazia, né? A gente fazia uma experiênciazinha no laboratório com olho de boi, a galera abria, identificava todas essas estruturas importantes, córnea,
cristalino, retina, humor vítreo, que é essa coisa gelatinosa, transparente que tem aqui dentro, aí tem várias camadas. Aí o cara corta com bisturi, espirra esses líquidos para tudo que é lado. É uma aula super divertida, certo? O neguinho vomitando era bem legal. Ó, a diferença do olho para a câmara escura é que na câmara escura não tem lente nenhuma. Aí eu posso, inclusive, fazer por semelhança de triângulo uma equação que compare o tamanho do objeto com o tamanho da imagem. Para fazer essa relação, basta conhecer a posição do objeto em relação ao orifício da câmara e a posição da imagem em relação ao orifício da câmara. P de posição. P, posição do objeto, P', posição da imagem. Triângulos semelhantes porque os ângulos internos são todos iguais. Tu enxerga que essa distância é a altura desse triângulo? E que essa distância é a altura desse outro triângulo? Então eu digo que a altura do triângulo menor, base do triângulo menor dividido pela sua altura é igual base do triângulo maior dividido pela sua altura. Posso manipular algebricamente para ficar parecida com a fórmula que a apostila traz. Mas para ficar igual à fórmula da UFSC, a gente tem que botar um menos aqui, ó. Por que esse menos? Uma convenção. Se a coisa está para cima, se a coisa está para baixo, tu concorda que o I ficou virado de cabeça para baixo? Então ele é negativo. Como ele é negativo e esse é positivo, o lado esquerdo está dando negativo. Para o lado direito dar negativo, já que são duas distâncias positivas, eu boto o menos na frente. Certo? E o que é o I? Não é a imagem, é a altura da imagem. Parece bobagem, mas é importante saber isso. O que é o O? A altura do objeto. O que é o P? Sim, P é a distância do objeto até a câmara. Pode ser chamado de posição do objeto. P', posição da imagem. Te pergunto, se o I deu o dobro do O, quando eu dividir isso vai dar quanto? 2. O I deu o triplo do O. Eu divido dá quanto? 3. Tu concorda que aquela divisão I sobre O é uma comparação do tamanho da imagem com o tamanho do objeto? Eu posso chamar isso também de ampliação. É assim que essa fórmula está na UFSC. É exatamente assim que vai vir no formulário. Uma das 50 e poucas fórmulas é essa. Com essa cara aí. O que é o A? Ampliação. Se deu 0,5, o que tu conclui? Isso, ou seja, ela é metade, né? Ela ficou a metade do objeto, né? Por isso que na hora que dividiu deu 0,5. Tudo bem para vocês? Tem outros nomes que a literatura traz para esse A, além de ampliação, aumento linear ou ainda aumento transversal. As três maneiras de falar o que é o A. Aumento linear ou aumento transversal. Essa fórmula aí vai nos acompanhar até o final do ano. Porque por incrível que pareça, ela funciona para a câmara escura, para espelhos planos, para espelhos esféricos e para lentes esféricas. Eu vou deduzir ela nessas outras situações, tá? Mas ela funciona, isso é interessante, parece realmente que teve alguém por trás da criação do universo nessa hora. A mesma matemática idêntica em vários fenômenos que aparentemente são distintos. Isso é muito doido. Legal. Primeira fórmula de óptica pra gente. Agora a revisão tá legal, eu acho. Ah não, o que é um meio transparente? A luz passa organizadamente ou sofrendo difusão? Organizadamente. O que é um material opaco? Isso, a luz não atravessa. Se ela não atravessa, parte é refletida, mas parte é absorvida. E ao ser absorvida, aumenta a temperatura, né? Receber o calor na forma de radiação, aumenta a temperatura. Show de bola. E o material que é translúcido? Isso, a luz passa, mas tu não enxerga exatamente os detalhes do que tem do outro lado, o vidro jateado de banheiro, né? Você já deve ter percebido, o vizinho tá lá se banhando e tu vê que tem alguém tomando banho, não dá pra distinguir. Sacanagem. Bom, galerinha, olha só. Depois dessa revisão, vamos ver. Página 9, exercício 1. Um objeto pode ser uma fonte primária de luz em alguns casos e secundárias em outros. E secundárias em outros? Justifique. Uma pergunta. Os espanhóis são espertos, né? Eles avisam que tem uma pergunta antes da coisa começar, né? Certo? Um objeto pode ser uma fonte primária de luz em alguns casos e secundária em outros?
Justifique. Sim. Nós exemplificamos, não exemplificamos? Pronto, é isso aí. Pois uma lâmpada acesa. Escreve acesa. Apagada, pronto. Não, aliás, pois uma lâmpada apagada é uma fonte secundária. E quando ligada, é uma fonte primária. O problema é quando não tem muito sinônimo, né? Aí é complicado, certo? Isso, estava certo, né? Por incrível que pareça, estava certo. Só para garantir, isso aí. Sim, pois uma lâmpada apagada é uma fonte secundária e quando ligada é uma fonte primária. Show de bola, poderia justificar. Existem objetos que emitem luz própria em uma condição e em outra condição não emitem luz própria. Também seria, não precisaria nem citar que objeto é, né? Poderia ser só pela definição. Questão 2. Assinale a alternativa que contém somente fontes primárias. Vela acesa. Primária, né? Tela de cinema. Ela está refletindo, a luz não está vindo dela, está vindo do projetor, né? Que está lá atrás do cinema. A Lua. Secundária, Mercúrio. Planeta Mercúrio. A gente enxerga ele porque a luz do Sol bate no planeta e vem para o nosso olho, né? Não sai dele, desculpa, amigo. Estrelas. São que nem o nosso Sol, primárias. A Lua já discutimos. Parede. Secundária, eu enxergo ela porque a luz está sendo refletida nela. Farol aceso. Sol. Lua. Lanterna. Depende, né? A lanterna depende. Júpiter. Secundário. Sol. Lâmpada acesa. Estrelas. Show de bola. Muito bem. Viu? Acesa é com S só, senão ficaria acesa. Acesa. Está acostumado, né, com muitas línguas. O cara que é poliglota é complicado. Sempre se confunde. Questão 3. A luz solar se propaga e atravessa um meio translúcido. Translúcido vai ocorrer o que quando a luz passar? Desordem, exatamente, né? Vai um embaralhamento dos raios de luz. Para ficar técnico, para ficar bonito, difusão. Qual das alternativas a seguir representa o que acontece com a propagação dos raios de luz? Qual é a alternativa? Com certeza, ó. Ah, professor, mas teve um raiozinho que refletiu. Assim, só porque um maldito raio refletiu, deixou de ser transparente, né? Não faz sentido. Os raiozinhos estavam chegando organizadamente, paralelos, até atravessar o material, mas cada um saiu apontando para um lugar diferente. Sofreram embaralhamento esses raios. Um dos raios até sofreu reflexão, mas o fato de a luz ter passado perdendo a sua organização original mostra que era a alternativa correta. Translúcido. Se fosse transparente, por incrível que pareça, o B não é totalmente correto, porque a luz tem que sofrer um pouquinho de desvio. Se bem que, se a gente botar uma régua, o D tá razoável, mas se a gente botar uma régua ali no ponto D, tu vai perceber que os raios sofreram um pouco de desvio. Certo? Na letra B, desculpa. Na letra B. Se tu botar uma régua, as linhas não ficam perfeitamente alinhadas, então também estava aceitável. Qual é o tipo de material C ali, no C? É um opaco, né? E altamente reflexivo, aparentemente. E na letra E? Também é opaco, a luz não atravessou, né? Mas altamente absorvente. Por exemplo, da letra C poderia ser uma superfície metálica, bem polida, brilhante. E a letra E poderia ser a mesma superfície metálica, só que pintada de preto fosco, por exemplo. Certo? Se a gente botasse esses dois objetos metálicos no Sol, o brilhante vai esquentar muito menos do que o pintado de preto. Beleza, mas a alternativa era a letra A. Só aproveitei para revisar a representação dos demais. Questão 4. Assinale a única alternativa que representa um meio translúcido. Água limpa contida numa panela. Pô, cara, se a água estiver limpa e se não for uma panela industrial, panela da tua casa, tu vê o fundo da panela com nitidez.
certo? Com nitidez, então é transparente. Lente de contato. Imagina, como é que o cara ia enxergar se não fosse transparente, né? Ah não, depois eu não gosto de usar óculos, para lente de contato eu fico meio cego, mas né, não faz o menor sentido. Papel celofane. Alguém lembra o que é o papel celofane? Certo? Trabalhinho de artes, né? Aquele papelzinho que a luz passa por ele, né? Mas não passa muito bem, certo? Pode ter um aspecto meio de papel manteiga. Porta de madeira. É opaco. Ar puro contido em um saco plástico. Né? O ar, pô, tá aqui, ó. Mesmo que seja muito ar, eu consigo enxergar com nitidez. O único que a luz passa meia boca é o papel celofane. Professor, Pois não. e a neblina? A neblina. A neblina, aí ela já vai ser translúcida. Certo? Transparente não dá pra dizer, né? A gente fica com dificuldade de enxergar. Né? E o perigo da neblina é que ela é reflexiva também, né? Ela, quando intensa, reflexiva. O leigo ele tem a sensação de que botar uma luz forte vai ajudar ele a enxergar, certo? Só que aí pode piorar, porque a luz bate na neblina e volta pro olho dele. Então o segredo na neblina, né, é usar um farolzinho que fique mais próximo do chão e não tão intenso. Eu passei por uma experiência recentemente, eu fui visitar uns canyons no Rio Grande do Sul, e aí tinha Cambará do Sul o nome, tem uma pirambeira para subir de carro. E aí a gente tava, eu, minha esposa, minha irmã e o esposo dela, bem feliz, assim, tranquilo, que legal, vamos subir a serra. Começamos a subir a serra, um dia bonito lá embaixo. Cara, de repente, do nada, tô no meio das nuvens. E era assim, né, a estradinha curtinha, a gente devagarzinho, porque não sabia se tinha pirambeira para um lado ou para o outro. Por enquanto tranquilos, né? E de repente, cara, acabou a visibilidade. Acabou, assim, eu tinha 1 metro de visibilidade, eu tenho até filmado isso. Eu, Cacildo, vou ter que ir super devagar, né? Não conheço a estrada, pode ter pirambeira, eu sei que eu tô numa serra. Fui devagarzinho, aí daqui a pouco escuto um barulho, um cara chegando de moto. Eu, beleza, alguém da região, né? Porque tava vindo mais rápido. Eu, estamos salvos, beleza, só ir atrás do cara de moto. Cara, assim, ó, deu 3 segundos que eu falei isso, né? A gente tava filmando nessa hora. Daqui a pouco, pô, cadê o cara de moto? Não dava de acompanhar. Mesmo colado no cara, sumiu o cara de moto. O mais legal, quando a gente voltou no final de semana, no domingo, né? Cara, aí é que tu vê que a estradinha era bem estreita e do lado sempre uma pirambeira. Então, neblina é uma coisa bem perigosa, principalmente em serra. Porque embaixo tu olha, pô, tá legal o dia, e tu vai tranquilão. Já teve caso do cara ficar preso lá, devido à neblina, e esperar melhorar o clima para poder descer. Vale a pena, galerinha. Se a gente vai, Grand Canyon, primeiro vamos visitar os nossos aqui, né, cara? É show de bola, é barato de ir, combinar com a família, é um passeio super legal. Aí já aproveita e faz um rafting, né? Show de bola. Muito massa. Questão 4, morreu. Letra C. Questão 5. Ana Maria, modelo profissional, costuma fazer ensaios fotográficos e participar de desfiles de moda. Em trabalho recente, ela usou um vestido que apresentava cor vermelha quando iluminada pela luz do sol. Não expliquei essa parte. Ana Maria iria desfilar novamente usando o mesmo vestido. Sabendo-se que a passarela onde Ana Maria vai desfilar será iluminada agora com luz monocromática verde, podemos afirmar que o público perceberá seu vestido como sendo... Não expliquei essa parte, galerinha. Vou fazer um comentário sobre a cor dos corpos. Aí tu vai perceber a resposta fácil, fácil. Cor dos corpos por reflexão. Galera, essas regras que eu vou te mostrar são regras que em laboratório são facilmente confirmadas. No dia a dia não é tão fácil confirmar, porque aquilo que tu vê vermelho não é garantido que seja um vermelho monocromático, certo? A tua blusa é preta, mas tu já deve ter visto que se tu vai numa luz, né, diferenciada e olha de perto, tá cheio de pelinhos brancos grudados na tua blusa preta, né? Certo? Na luz negra dá pra ver isso com grande nitidez, que a blusa preta não é tão preta quanto a gente imagina. Então cuidado na hora do dia a dia, tá? Mas essa ideia é muito sólida. Cor dos corpos por reflexão. Para que tu entenda isso, primeiro, o que é a luz branca? Isso, luz branca é a mistura de todas as cores. A luz do sol é considerada luz branca. Professor, é amarelo. Mas tecnicamente ela é chamada de luz branca, porque ela é uma mistura perfeita de todas as cores que a gente pode imaginar. Tem todas as frequências de luz saindo do sol.
a gente enxerga com mais intensidade amarelo olhando diretamente para ele, certo? Mas na verdade, como tem todas as cores misturadas, a gente tecnicamente chama a luz do sol de luz branca. O que é um corpo negro? Isso, é que não reflete luz alguma. Não reflete luz. Não reflete luz. Sabendo que luz branca é a mistura de todas as cores, que corpo negro é aquele que não reflete luz, basta eu te comentar o seguinte, ó, um corpo que é chamado vermelho só reflete vermelho. O que acontece com as outras cores? Isso, absorve as demais. Absorve as demais cores. O que é um corpo azul? Só reflete azul. O que ele faz com as outras cores? Absorve. Agora eu te pergunto, menina desfilou com vestido vermelho, quando iluminada com a luz do sol. Se ela pegar esse vestido que só reflete vermelho e iluminarmos esse tecido com luz verde pura, vai absorver, não é? Vai voltar o que para o meu olho? Nada. Quando não volta nada para o olho, exatamente, o cara entende como preto. Se tu faz isso com uma luz que tu comprou na 1001, luz vermelhinha da 1001, vestido azul pintado na tinturaria lá da tua casa, tu não vai ver negro, perfeito. Tu vai ver acinzentado, certo? Tu vai ver muito próximo de preto, mas tu vai ver acinzentado, porque essa lâmpada coloridinha que tu comprou não é monocromática, essa tinta com a qual tingiram o teu vestido não é monocromática, por isso dá uma pequena alteraçãozinha. Mas não vai ter a brincadeira de mistura de cores, tá, pessoal? A mistura de cores aqui não vai acontecer, certo? Ou o cara reflete aquela cor que foi recebida, ou ele absorve. Quando não chega nada no olho do cara, o cérebro fala preto. Só isso. Já que eu estou falando da cor dos corpos por reflexão, não custa citar a cor dos corpos por refração. Vocês já viram aqueles óculos coloridos, assim, que o cara bota, o óculos fica tudo amarelado? É engraçado, eu estou vendo camisas brancas e agora eu boto o óculos e estou vendo a camisa amarelada. Não é a mesma situação, concordas? Não mudei a reflexão da luz no teu casaco aí só porque eu botei um óculos. Na verdade, está chegando luz branca, refletida, mistura de cores, né? Refletida do teu casaco, da tua blusa. Mas essa lente absorve as outras e deixa passar com mais intensidade o amarelo. Ah, professor, mas eu boto esse óculos e eu consigo distinguir vermelho, roxo. Isso é golpe no teu cérebro. O teu cérebro te ilude. Como tu sabe a cor original dos corpos, ele dá uma ajudinha. Por isso que tu consegue reconhecer. Se tu pega um objeto que tu nunca viu, que tu não conhece as cores daquele objeto, e vai usar uma lente colorida, aí tu pode chutar, né? Isso aqui, ó, aquela cor ali é essa. Quando tu tira o óculos, tu te espanta, porque tu vê que teu cérebro estava chutando ali contigo as cores. Pois é, o óculos 3D tem uma ideia diferente. Teve um grupo, inclusive, que fez um trabalho bem interessante sobre cinema, eles explicaram isso bem legal. A nossa noção de profundidade tem a ver com a diferença da posição de um olho e do outro. Por isso que as pessoas que não têm a visão de um olho, elas não podem tirar a carteira de motorista. Ela fica altamente comprometida à profundidade. Ela não consegue ver se está na hora de ultrapassar ou não. Ela acha que está longe, o carro vai, bum, morreu. Então a pessoa que tem um olho só, ela tem que usar outros artifícios para a profundidade. Cuidado, tá, gente? Não é assim, perdeu a noção. O teu cérebro até agora sabia onde é que estava a parede, então ele continua sabendo. Beleza? Ele passa agora 1 hora com o olho esquerdo tampado, tu vai ver. Aí tu vai começar a ver que tu esbarra nas coisas, que na hora de pegar um objeto fica com mais dificuldade de ver onde é que ele está. É bem punk isso. Se eu quiser dar essa ilusão de profundidade para um sujeito que está olhando para uma coisa plana como a tela de um cinema, olha a saída dos caras. Na hora de filmar, vamos filmar com 2 câmeras, simulando a distância entre 2 olhos humanos. Então, toda a câmera 3D tem 2 lentes, 2 máquinas filmando na verdade, e estão distantes mais ou menos um palmo fechado, que é a distância entre 2 olhos humanos. Na hora de projetar no cinema, eu vou projetar as 2 imagens. Mas se eu projetar as 2 imagens, o cara vai ver as 2 ao mesmo tempo, e ele não vê as 2 ao mesmo tempo, ele vê cada uma com o olho.
Ah, então peraí, eu vou botar um óculos de tal forma que a luz de um projetor só passe por uma lente e seja bloqueada pela outra. A luz do outro projetor só passa pela outra lente e é bloqueada pelo outro. E assim então o óculos 3D é para que a luz de uma das imagens da tela chegue no olho, a luz da outra imagem da tela que está sobreposta uma sobre a outra só passe pelo outro olho. Assim tu vai estar tendo a sensação de estar olhando uma realidade que não existe ali, né? Tu alucina o cérebro do cara, o cara chega a, né? Quando a baba do monstro cai lá, o cara chega a desviar da baba, né, cara? Inacreditável. O mais legal é que tá para sair aí o 3D sem óculos, né? Já tem alguns, mas está melhorando ainda, estão refinando essa tecnologia. Tu tem a sensação de projeção mesmo sem estar precisando usar a ideia do óculos, certo? Muito legal a colocação. Já que estamos falando disso, para que tu não confunda a cor do primário, lá as cores primárias do primário, com as cores primárias da ótica, vamos fazer uma discussão rápida aqui, ó. Para tu lembrar quem são as cores primárias da ótica, basta tu lembrar que o sistema de imagem moderno é o RGB. R de red, coisa linda. Green, blue. Show de bola. Ou seja, vermelho, verde e azul são as cores primárias na ótica. E misturando duas dessas cores primárias gera uma cor secundária. Show de bola. O vermelho com o verde vai gerar uma cor que é chamada de magenta. O vermelho e o azul vai gerar uma cor roxo. Roxo. Pois é, mas não é o nome. Pois é, não lembro. E essa aqui, amarelo. Aliás, não é, tá errado isso aí. Amarelo. As cores da impressora é magenta, não sei se é ciano, obrigado amigo, ciano. Então aqui ó, green e blue é ciano. É por isso que não é fácil de lembrar, não são cores que a gente usa no dia a dia. É o cara que está acostumado a recarregar a impressora que acaba se acostumando com essa ideia. O magenta é que é o roxinho, então o magenta deveria ser aqui, ó. Aqui é que é o magenta. Então aqui sobrou o amarelo. Duvido que tu diga o que vai acontecer quando misturar essas três cores primárias. Por incrível que pareça, é a mistura de todas as cores, é o branco. Peraí, professor, branco é a mistura de todas as cores ou é a mistura de três cores? É a mistura de todas as cores, porém tem três cores específicas que se eu misturar na mesma intensidade gera o branco. O mais legal de tu fazer hoje, um experimento, a tua tarefa. Tu chega na TV da tua casa, aquela tela plana linda, né, cores brilhantes, maravilhosas, e mesmo que não seja, pode ser na tela do teu celular. Tu chega ali e dá uma babadinha, não é? Não, faz assim ó, uma babadinha, ó, tá vendo ali a babinha? O legal, cara, é que cada babinha vira uma lente, cada babinha vira uma lente. Quando tu olha numa dessas babinhas, tu vai ver três cores. Três cores tu vai ver. Essas três cores vão ser um pontinho vermelho, um pontinho verde e um pontinho... Cada pixel do teu celular, cada pontinho brilhante do teu celular tem essas três cores e mais nenhuma. O teu olho, iludido quando olha de longe, é que enxerga assim, né, mais de milhões de cores que o teu display pode formar. Isso é que é o louco, né, cara? Só três coresinhas misturadas fisicamente, exatamente, dão aquelas cores fantásticas, né? Se tu pega um vídeo promocional desses celulares novos, né, e bota play, cara, tu não acredita as imagens lindas aparecendo. Tudo isso a mistura adequada de três cores, certo? Então tudo quanto é tela que vocês têm aí no final das contas usa três cores dosadas na medida certa para formar milhões de cores. Quantas são as cores, professor, no total? Não existe limite. Não existe limite, são infinitas. Ah, professor, mas o Newton disse que eram 7 cores do arco-íris. Ele pegou a luz do sol, botou num prisma, viu, contou o que ele achava ter 7 cores, inclusive tem gente que diz que anil é viadagem do Newton, que não tem anil, certo? Tem gente que olha e fala, Newton era cego porque eu vejo ali 50 cores, né?
Eu não sei se tu sabe, tem profissionais que trabalham com cor. Para testar um profissional desse que trabalha com cor, ele passa mensalmente por testes de cor. Ou seja, mensalmente ele vai lá, pega uma paleta de cores e bota as cores numa certa ordem. Depois o técnico vai lá e compara a ordem que ele colocou com a ordem verdadeira, que a máquina, para ele ver se ele está conseguindo diferenciar pequenos matizes de cores. Então tu vê, né, cara, tem sujeito que trabalha com isso, ele precisa ter uma qualidade visual para identificar a cor muito além do que aquela que a gente imagina. Se eu tenho dificuldade para ver o anil, tu imagina, né, um cara que tem uma grande capacidade de detecção de cor, ele olha para o arco-íris e vê uma porrada de cor que eu não enxergo. Muito bem. Então isso aqui eu acho que não tem na apostila. Se tu quiser colocar ali, né, cores primárias. Newton. Newton. Cores secundárias, mistura de todas as cores, o branco no meio. Show de bola. Sem... Como é que ficou a 5, galerinha? Isso aqui aí não reflete nada, o vestido dela só reflete vermelho. Quando bater luz verde pura, né, não reflete, a pessoa enxerga preto. Questão 6. Considere as seguintes afirmativas. Água pura é um meio translúcido. Vai depender da profundidade, eu confesso. Mas se falou água pura e não falou profundidade, a gente pode supor que ela é transparente. Mas é verdade, isso aqui pode dar incomodação. O vidro fosco é um meio opaco. Dá pra ver luz passando, né? 3. O ar pode ser um meio transparente. Sim, exatamente, não estiver poluído. A gente viu, né, que pode ter muita umidade no ar, gerando neblina, e ele pode ficar até, né, translúcido, dependendo da situação, quase opaco. Apenas a alternativa 3 é verdadeira. Letra C. Muito bem. Discutimos, câmara escura, fala que a máquina fotográfica é uma câmara escura. Vocês lembram como é que é a primeira máquina fotográfica que Louis Daguerre inventou? Cara, é inacreditável, por incrível que pareça, a primeira máquina fotográfica era assim, ó. Uma latinha furada. Ele pegava papel fotográfico, que era um papel embebido em substâncias químicas, né? Que quando a luz batia nesse papel ele ficava manchado, certo? Ele pegava o papel fotográfico e colocava dentro da latinha, enrolado no fundo da lata. Pode ser uma lata de Nescau. Se tu conhece alguém que trabalha com fotografia, compra papel fotográfico, pega a lata de Nescau da tua casa, certo? Aquela tampa é meio transparente, é meio translúcida, aquela tampa de plástico do Nescau, né? O legal é tu botar uma tampa opaca, ou passar uma fita isolante e deixar ela bem pretinha. Vai no teu quarto escuro. O ideal, de repente, é tu pegar uma lâmpada vermelha e deixar ela indireta, apontando para a parede. Aí tu vai conseguir ver no teu quarto, né? Bem pouquinho, mas tu consegue ver. Tu vai pegar a tua latinha de Nescau, vai abrir ela, vai ter feito um furo bem no meio dela. Um furinho, não muito grande, no máximo da espessura do palito de dente. Do outro lado do furo, tu pega o papel fotográfico, tu vai abrir, ele vai vir uma embalagenzinha, tu não pode abrir ele fora do quarto, tu vai queimar o teu papel fotográfico na hora. Abre nesse quarto quase escuro com uma luz vermelha indireta e usando só, né, uma pinçazinha, tu bota esse papel fotográfico no fundo da latinha. No fundo não, desculpa, na parede do lado oposto do furinho. Tampa a tua latinha para ela ficar bem escura e tampa o furinho que tu fez com o dedo. Pode ligar a luz do quarto. Agora o papel fotográfico está dentro da lata e a lata está escura. Tudo bem para vocês? Pega teu irmãozinho mais novo e fala, fica paradinho aí. Aí tu vai lá, pega a tua máquina fotográfica e tira o dedinho do furinho. Não te mexe. Espera 1 minutinho e meio, 2 minutinhos. Depois tampa de novo. Tampa de novo o furinho. Vai lá pro teu quarto escuro de novo. Vai lá pro teu quarto escuro de novo. Vai tirar a tampinha. Vai pegar com a pinça esse papel que recebeu um pouquinho da luz refletida pelo teu irmãozinho, passada pelo furinho. E naquele momento, se tu olhar lá no quarto escuro, depois de passar num banho químico adequado, né, tu já vai começar a ver o rosto do teu irmão aparecendo naquele papel. Só que vai estar de cabeça para baixo, né? Certo? Beleza? Virou ou pendurou, que nem no filminho, para deixar secando um pouquinho. Depois que aquilo secou, tu tem lá uma foto. Por incrível que pareça, as primeiras máquinas fotográficas são câmaras escuras. Beleza? Aí depois começou a ficar mais moderno, né? Ah, não, eu quero flash. Ah, vou botar pólvora e tascar fogo. Vai brilhar e fechou. Aí vai ter bastante luz refletida. Porque só dava de tirar foto no começo em dias ensolarados, dia nublado, esquece. Outra, dependendo da foto e da qualidade do papel fotográfico usado,
Ah, fica meia hora aí. O cara tem que ficar meia hora parado na frente da máquina, cara, pra luz suficiente manchar o papel, sacou? Então tu vê, às vezes a gente acha que por ser mais antigo era mais, né, mais complexo, mas não, pelo contrário, era mais simples. Aí ficou complexo, certo? A ponto de hoje, em vez de papel fotográfico, ter um chip sensível à luz. Te contei como é que foi essa história do chip sensível à luz? Tem o chip de computador, uma memória de computador, tem várias formas dela ser finalizada. Um tipo de memória de computador, ela é finalizada com um banho de luz ultravioleta, por incrível que pareça. É a memória EEPROM, não lembro se é esse o nome dela. Ou seja, tu foi lá, fez o programinha, gravou na memória do computador. Antes de mandar o programa para o usuário final, tu pega uma lâmpada ultravioleta, bota em cima do chip e deixa lá 10 minutos para selar a memória. Um grupo de cientistas estava tentando fazer uma memória mais eficiente, que curasse mais rápido, que era mais fácil de trabalhar. Aí foram lá armazenar informações idiotas lá no chip novo. Deram banho de luz ultravioleta e foram testar. Quando foram testar, a informação, não tem, perdeu a informação. Que merda esse chip que a gente inventou. Vamos testar de novo. Grava a informação. Dá o banho de luz. Agora vamos ver. É uma merda mesmo, não funcionou. Não tem informação lá. Mas eles percebiam que tinha uma informação diferente no chip daquela que eles colocaram. Continuava com alguns zeros e uns marcados lá dentro no campo magnético da memória. Mas não eram as informações originais. Um cara olhou de novo para a imagem na tela do computador, tentando reconhecer que informações era aquela. Olhou para o teto e... Meu Deus! O chip está registrando o teto. O chip de computador que estava aberto ali para receber o banho de ultravioleta para finalização, após o banho de ultravioleta não tinha sido finalizado. Continuava recebendo a luz do teto e ficava manchado com o formato do teto. Foi azar, cara, ou sorte, né? Então tu vê, tentando descobrir uma nova memória de computador, sujeitos sem querer percebiam que aquele chip exposto ao ambiente ficava com informações que pareciam estar relacionadas com a figura do teto, com a posição da lâmpada. O chip estava aqui, ficava uma marca numa certa posição da tela, marca onde tinha as lâmpadas, ficava marcado no chip a posição das lâmpadas, certo? Ou seja, aquele chip estava absorvendo luz e deixando essa informação gravada lá. Anos depois, já tínhamos a primeira máquina digital que pesava, certo? 3,6 kg e demorava 40 minutos para tirar a foto. Mas era digital, não tinha papel, né? A foto aparecia numa tela, beleza? Mais alguns anos se passaram, a porcaria que os caras inventaram está no nosso bolso, faz parte da vida de todo mundo e está revolucionando o mundo, porque antes coisas que as pessoas não conseguiam filmar, agora todo mundo tem, né? Tem 5 pessoas filmando o mesmo fenômeno de ângulos diferentes e isso, né, está abrindo a mente das pessoas, coisas que as pessoas não acreditavam hoje, muitos gravam com seus celulares para acreditar. Muito bem, feito esse comentário, podemos avançar. Página 12, exercício 1. A trajetória seguida por um raio de luz é reversível, ou seja, ocorre com trajetória igual nos 2 sentidos da direção de propagação da luz. Este é o enunciado do princípio da reversibilidade dos raios de luz. Segundo este princípio, se uma pessoa enxerga, por exemplo, um animal, esse animal também pode ser capaz de visualizar esta pessoa? Pois então, legal, é isso aí. Certo? Se a pessoa estiver enxergando o animal nos olhos, certo? Se esse animal não tiver deficiência visual, o animal vai enxergar. Exatamente, né? Se tiver luz, exatamente, se tiver luz batendo na pessoa, ou seja, tu só tem que, na hora de responder, deixar claro, né? Porque uma vez eu falei isso, né? Ah, se tu tá olhando alguém no espelho, no olho, a pessoa tá te vendo. Aí levanta o espírito do porco. Olha, se ela for cega? Pô, se ela for cega, ela não enxerga. Ela não enxerga de forma alguma, nunca, né? Ou seja, não é o princípio que está sendo discutido aí, beleza? É isso mesmo. Então, outra, né? Tu pega um animal, uma minhoca. Tá vendo uma minhoca? A minhoca tá te vendo? Não, a minhoca não tá te vendo. Nitidamente não tá te vendo, porque ela não tem essa capacidade. Beleza? Então, isso é uma coisa importante, né? Desde que o animal tem a capacidade de enxergar, desde que ambos estejam iluminados, certo? Fechou. É isso aí. A menos
menos que a pessoa não seja iluminada e ou o animal não tenha capacidade de enxergar. Sim, a menos que a pessoa não seja iluminada e ou o animal não tenha capacidade de enxergar. Só para garantir, né, cara? Só para evitar colocações mais assustadoras. É possível, tu vê aqui não tem a colocação do cara, mas eu sempre gosto de ler, né, cara? Os caras sempre respondem melhor. Então, ó, só pra gente não ficar só com as minhas ideias malucas, página 12, exercício 1. Vamos ver se ele entrou nessa onda também. Página 12, exercício 1. Enquanto isso, a apostila marca ponto. Sim. Não necessariamente. Esta afirmação só seria verdadeira se a pessoa fosse capaz de enxergar os olhos desse animal. Ele ainda entrou com a possibilidade do animal estar de costas, está vendo a bunda do animal. Se somente outras partes do corpo do animal forem visualizadas pela pessoa, a afirmação é falsa. Ah, nós somos ainda um pouco mais ardilosos que o cara. Nós ainda entramos com a suposição, né, de que a pessoa não está sendo iluminada e o animal está, beleza? De que o animal nem tem a capacidade de enxergar, certo? Ou que os olhos dele detectem outro tipo de radiação, né? Então, interessante. Questão 2. Voltando à página 12. Uma brincadeira proposta em um programa científico de um canal de televisão consiste em obter uma caixa de papelão grande, abrir um buraco em uma de suas faces que permita colocar a cabeça no seu interior e um furo na face oposta, a qual o observador olha. Desta forma ele enxerga imagens externas projetadas na sua frente. Legal essa versão de câmera escura. O problema de tu fazer uma câmera escura que tu visualiza de fora é achar um ambiente escuro o suficiente e com uma partezinha, né, boa para tu botar o orifício da câmera. Desse jeito tu entra na câmera. Então ficaria interessante. Só que vai ter que vedar bem o pescoço ali, tá? Senão vai entrar luz ali por baixo e vai ferrar. Então tem que botar um paninho, alguma coisa ali para vedar o pescoço. Desta forma ele enxerga imagens externas projetadas na sua frente através do furo às suas costas. Este fenômeno óptico baseia-se no... O fato de ele estar vendo de cabeça para baixo é porque a luz anda em linha reta. Então uma setinha de cabeça para cima aqui aparece de cabeça para baixo aqui. O sujeito está ali, ó. Certo? Ele olha e, oh meu Deus, está de cabeça para baixo. É porque a luz anda em linha reta. Aliás, também poderíamos citar que está embutido o princípio da independência dos raios de luz, né? Mas o mais importante é a propagação retilínea da luz, letra D. É o nosso sinal, né? Tem prova? Agora prova? Talvez. Eu queria só fazer uma de câmera escura, porque alguns alunos de repente podem ter dificuldade de ter usado aquela formulazinha, ó. I sobre O igual a menos P' sobre P. Eu queria fazer uma para que depois tu pudesse tentar as outras. Numa câmara escura de orifício, a imagem de um prédio se forma com a altura de 5 centímetros. Ó, o prédio estava aqui grandão, ó, mas ele fica pequenininho ali, ó. Pequenininho com apenas 5 centímetros. Se a distância do prédio à câmera aumentar 100 metros, a imagem diminui 1 centímetro. Era x. Quando essa distância for para x mais 100, concorda comigo? A nova altura da imagem fica 4 centímetros. Obrigado. Qual é a distância entre o prédio e a câmera na primeira posição? Galerinha, a ideia é a seguinte. Se eu fosse usar a fórmula da câmera escura, I sobre O é igual a menos P' sobre P. Na primeira situação, a altura da câmera, 5. A altura do prédio, não sei. Aliás, menos 5, tudo bem? Cabeça para baixo, né? Posição da câmera, da imagem,
Não sei. Menos pelinha sobre P. Também não sei. Aliás, a gente chamou de X, né? Segunda situação. Obrigado, menos 4 sobre O, menos pelinha, X mais 100. Pronto, acabou a física ótica. Agora o professor de matemática te ajuda a resolver. Isola numa? Pode pensar assim, ó. Menos com menos é mais, né? 5x é igual a pelinha vezes O. Multiplicação cruzada. Menos com menos é mais. Pelinha vezes O é igual a 4 que multiplica x mais 100. Tu concorda que pelinha vezes O é igual a pelinha vezes O? Se não concordar, tem que procurar ajuda, olha só. Isso aqui é 5x. E isso aqui é 4x mais passa menos. Estava a 400 metros. Que viagem, né, cara? Tu consegue saber a tua distância de um prédio sem nunca ir nele, usando um aparelho óptico, fazendo uma pequena mudança de posição ali. E aí, a partir daí também já dá para calcular a altura do prédio, se tu quiser, é uma série de outras coisas. É o famoso teodolito, que a gente vê a galera usando aí, certo? Então, teodolito, aquele aparelhinho, né? Volta e meia aqui na região eu vejo os caras usando. Tripézinho, um cara tá olhando, o outro vai com uma plaquinha lá longe. Aquela plaquinha tem um tamanho conhecido, aí tu olha pro cara, vê o tamanho da plaquinha, aí o cara se mexe, mede a plaquinha de novo. Como tu sabe a altura da plaquinha, tu acha várias informações úteis para os construtores da cidade. Muito bem. Termina, hein? Finaliza isso aí e tu pode dar uma lidinha de tarefa na continuação, ó. Reflexão, refração e absorção da luz. Tu pode dar uma lida nisso pra gente avançar na próxima aula. Desculpa, amigo.